Começando mais um vídeo aqui pro canal e como a gente tá aí há menos de um mês pro primeiro domingo de prova do Enem 2022, quando vocês vão fazer as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação, eu acho que nada mais justo do que a gente falar de estratégias de prova pro primeiro dia de Enem. E, gente, por que uma estratégia de prova é importante e o que é uma estratégia de prova no fim das contas? A estratégia é basicamente a maneira com a qual você vai resolver a prova do Enem. Então, por qual área do conhecimento você vai começar primeiro, se você vai fazer a redação antes ou depois de resolver linguagens, por exemplo, e assim vai. Porque ter uma estratégia de prova é importante, não é só você chegar lá no dia da prova do Enem e começar resolvendo a prova do jeito que te der na telha. Gente, o Enem, ele é uma prova assim muito densa, principalmente esse primeiro dia, que é muito texto, é escrever uma redação, é algo que vai te exigir bastante e além de ser densa, ela tem um certo tempo para ser feita. Então, você precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, você não pode cansar a sua cabeça tão cedo, porque isso vai te fazer perder questões que você poderia ter acertado com uma boa estratégia de prova. E dois, você precisa saber gerir muito bem o seu tempo, porque eu acho que um dos piores pânicos é você ver que o tempo tá acabando e que ainda tem várias questões para serem resolvidas. E para ter certeza que isso não vai acontecer, no vídeo de hoje a gente vai montar a melhor estratégia para você resolver o primeiro dia de prova do Enem. Mas me deixa começar para valer esse vídeo. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Federal e, gente, eu sempre estudei sozinha, passei a vida inteira em escola pública, então eu tenho alguns conselhos e dicas que eu fui aprendendo ali na marra, na prática, e que eu tenho certeza de que podem e vão ajudar vocês. Mas agora, sem mais enrolação, bora começar! Bora começar a montar a nossa estratégia. E, gente, o que eu vou fazer? Eu vou contar pra vocês, passo a passo, qual era a minha estratégia para resolver a prova do Enem no primeiro dia. E aí eu vou dando umas dicas ali para conseguir ajudar vocês a adaptarem essa estratégia para vocês. Então, por exemplo, olha, linguagens era a matéria que eu tinha mais facilidade, por isso eu fazia ela antes, por exemplo. Mas você, de repente, pode ter mais facilidade em humanas, então você troca. Então, a gente vai montando essa estratégia aí juntos com base na que eu usei e que eu vi que funcionou muito. A primeira coisa, então, que eu fazia assim que eu pegava o meu caderno de questões do Enem era abrir e ler o tema da redação, assim, logo de primeira. Porque eu sabendo o tema da redação, eu já conseguia, primeiro, matar a minha ansiedade e a minha curiosidade, porque eu acho que com certeza essa é a maior curiosidade que a gente tem no primeiro dia. Segundo, eu conseguia ter um primeiro brainstorming e anotar tudo que vinha na minha cabeça relacionado àquele tema. Então, por exemplo, o tema tem a ver com saúde mental, como foi do Enem 2020. Por exemplo, o que vem na minha cabeça de saúde mental? Qual pesquisa eu li recentemente que falava isso? Qual série, filme, livro que eu posso citar para enriquecer ali a minha redação, para mostrar que eu tenho um repertório sobre aquilo? Então eu pegava a partezinha de cima ali da folha de rascunhos. Eu tô aqui com o caderno de questões azul do primeiro dia de prova do Enem 2020. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Devia ter pensado e feito isso antes, né? Mas enfim. Essa daqui é a proposta de redação, então ela fica normalmente no meio entre a prova de linguagens e a de humanas. E esse daqui é a folha de rascunho. Vocês estão vendo que eu anotei várias coisas aqui em cima? Isso daqui é basicamente tudo que veio na minha cabeça logo naquele primeiro momento que eu vi o tema da redação. Eu já deixei tudo anotadinho aqui em cima para depois conseguir desenvolver o meu rascunho. E, gente, é muito bom você fazer isso porque é aquele primeiro momento de prova que a sua cabeça ainda tá descansada. E aí você tem aquela primeira tempestade de ideias e isso já te ajuda pra caramba. Eu garanto pra vocês. Então, se vocês puderem fazer isso, façam. Logo depois, então, que eu tinha esse brainstorm, que eu deixava tudo anotadinho pra depois escrever o rascunho da redação, o que eu fazia? Eu ia resolver as 5 questões de língua estrangeira. E sim, tem uma estratégia por trás disso. Porque se você lê o tema da redação e você já ir direto e escrever o seu rascunho, você pode perder, de repente, ideias muito boas que viriam. Porque você vai lá, você pensa no tema da redação, você matuta um pouco a sua cabeça, tá? O que eu sei sobre esse tema? Você anota. No que você dá essa quebrada e vai resolver as questões de língua estrangeira, seja inglês ou espanhol, que você escolheu, você consegue desfocar um pouco daquilo e aí com a tua cabeça um pouco mais limpa, um pouco mais em paz, digamos assim, da questão da redação, você consegue ter mais ideias. Então o seu subconsciente ainda tá pensando ali no tema da redação e no que você vai escrever. Então é muito bom você dar essa respirada
da redação. E, gente, são 5 questõezinhas, é ali coisa rápida de se responder. Então, você finalizou as questões de língua estrangeira, você volta para escrever o rascunho da tua redação. Se Deus quiser, já com várias ideias novas para conseguir incrementar ainda mais o teu texto. Então, assim que eu conseguia colocar todas as minhas ideias ali em ordem e escrever o rascunho da redação, eu ia resolver as questões que eu sabia da matéria que eu tinha mais facilidade, da área do conhecimento que eu tinha mais facilidade. Então, no meu caso, entre linguagens e humanas, a área do conhecimento que eu sabia que eu teria mais facilidade de resolver e que eu possivelmente teria mais acertos era linguagens, porque eu sempre gostei muito de interpretação de texto e sempre tive mais facilidade com isso. Então, o que eu fazia? Eu ia para a prova de linguagens e eu respondia as questões que eu sabia. Eu não ficava perdendo muito tempo em questões que eu lia 2, 3 vezes e não conseguia resolver. Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, que é algo importante da gente ter em mente na hora de fazer a prova também. Então, eu ia lá, resolvia todas as questões que eu conseguia resolver de linguagens, aquelas que eu achava mais fáceis para mim, e voltava para a redação, mas agora para dar uma lida no rascunho, ver se eu queria mudar alguma coisa, se eu tinha errado em alguma parte, se eu queria reformular e passar a redação a limpo. Eu já gostava de passar ela logo nesse meio da prova, digamos assim, quando eu ainda nem tinha pegado para começar a responder humanas, porque eu me sentia mais segura, porque eu sabia que a redação era algo que valia 0 a 1000 e que eu precisava ir bem nela, que a redação era tipo minha prioridade naquele momento. Então eu já passava ela limpo e depois disso eu meio que já estava livre da redação, sabe? Já tinha feito rascunho, já tinha passado a limpo e já estava tudo certinho. Então, terminava de responder as que eu sabia de linguagens, passava o rascunho da redação a limpo e ia fazer a mesma coisa com humanas. Então, eu respondia as questões que eu conseguia resolver logo de cara, assim, em humanas. Porque é aquelas que eu teria mais certeza de acerto, entendeu? Porque eu tinha conseguido resolver. Outra coisa que eu acho muito importante, que é algo que eu fazia e que me ajudava, era, principalmente essas primeiras questões que eu já resolvia logo de cara, eu passava pro gabarito. Porque eu tinha muito medo de deixar tudo pro final e ou não dar tempo, ou então naquela correria, naquela loucura de querer entregar a prova logo, eu passar alguma coisa errada pro gabarito. Porque sim, gente, isso é algo que acontece. Então, conforme eu já tinha uma certa certeza da resposta daquela questão, eu ia e passava ela limpo no gabarito. Porque, gente, isso fazia muita diferença no final. Por mais que não fossem tantas questões assim que eu já tivesse certeza, 20 questões ali que já estavam passadas no gabarito, que era meio que garantido o meu acerto, já me deixava mais em paz na hora de ir passando as outras no final. E mais pra esse finzinho aí de prova, o que eu fazia era voltar em linguagens e tentar de novo responder aquelas questões que eu tinha tido mais dificuldade, que eu não tinha conseguido responder logo de cara, até porque às vezes quando você respondeu outras questões, por exemplo, e volta para aquela, você já consegue enxergar ela com outros olhos e muitas das vezes consegue até resolver ela com uma certa facilidade. Então eu respondia todas as que eu tinha deixado de linguagens e depois respondia todas as que eu tinha deixado de humanas. Gente, algo também que eu tinha dito anteriormente, a gente vai conversar melhor agora, que eu acho importante, uma dica assim de amiga, que é não fique empacado em questões. Mas como assim ficar empacado em questões? Sempre vai ter aquela que você vai ler o texto 2, 3 vezes e ainda assim não vai fazer muito sentido na tua cabeça, você não vai conseguir responder. E como eu disse, gente, a tua cabeça não pode cansar, principalmente logo no início da prova. E no Enem a gente tem que saber gerir muito bem o nosso tempo. Então você leu ali 2, 3 vezes, 4 vezes até, não conseguiu responder a questão? Pula. Não tenha medo de pular questões, porque às vezes você fica perdendo tempo naquela e tem outras 3 questões ali na frente que você saberia responder e que você teria acertado. E provavelmente também a gente tem que levar em conta que essa questão que você não conseguiu responder pode ser uma questão difícil. Então, pela TRI, ali na teoria de resposta ao item, se você acertar essa questão difícil, ela não vai agregar tanto na tua nota quanto se você tivesse acertado 3 questões fáceis, por exemplo. Então, não fiquem perdendo tempo em questões que vocês não conseguem resolver. Pula e no final tenta resolvê-la de novo. Então, vamos recapitular a nossa estratégia de prova. Primeira coisa que você vai fazer quando pegar a prova do primeiro dia de Enem é ir ler o tema da redação e ter aquele primeiro brainstorm. Ir na folha de rascunho e anotar tudo que vier na tua cabeça sobre aquele tema. Depois disso, você vai lá e vai responder as 5 questões de língua estrangeira, podendo ser elas tanto em inglês quanto em espanhol, dependendo da língua que você escolheu. Respondidas as 5 questões, dê um tempinho para sua cabeça respirar, você vai voltar e vai escrever o rascunho da redação. Assim que você tiver escrito o rascunho da redação, você volta e responde as questões que você sabe responder da área do conhecimento que você tem mais facilidade, podendo ser linguagens ou humanas. No meu caso, então, eu voltava e respondia as questões que eu sabia de linguagens.
Ia lá, passava o rascunho da minha redação a limpo e já estava livre da redação, podia focar nas questões. Ia para humanas e respondia as questões que eu sabia, já ia passando para o gabarito essas questões que eu tinha uma certa certeza e no final de tudo só voltava e respondia as questões que eu tinha pulado ou que eu tinha deixado para trás. Bom, gente, eu espero que essa estratégia de prova tenha feito sentido na sua cabeça e que você consiga adaptar ela para sua realidade. Parece bobo, mas eu prometo para vocês que é muito importante ter uma estratégia que vai fazer a diferença sim para você lá no dia do Vamos Ver na prova do Enem. Eu também quero dizer, antes da gente finalizar esse vídeo, que eu imagino que agora que falta tão pouco tempo para a prova, vocês devam estar assim muito nervosos, ansiosos, com medo. E eu só queria dizer que eu entendo o que tá no seu lugar. Eu tava aí há não tão pouco tempo assim atrás. E eu sei que esse momento é difícil, mas tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo. Agora o que você pode fazer é respirar fundo, erguer a cabeça, pegar firme nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas que a gente tem para se preparar para a prova e fazer essa prova de cabeça erguida, porque você deu o seu melhor. Só de você estar aqui vendo estratégias já quer dizer e já demonstra um pouco do quanto que você quer isso. E o fato de você querer e de você ter se esforçado é o suficiente. Já deu tudo certo, tem muitas aprovações vindo nesse canal, amém! Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal para mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Além de estar ajudando vocês aqui com tudo sobre o Enem 2022, também tô mostrando um pouco de como que é essa vida universitária, como que é morar sozinha em outro estado e estudar jornalismo em período integral numa Universidade Federal. Que é assim, uma rotina muito doida, mas que eu sou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Deixa aqui nos comentários se você já tinha uma estratégia de prova, já tinha ouvido falar sobre. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!